Olá, meu nome é Murilo Weizalpich e nesse vídeo eu vou apresentar meu projeto desenvolvido para a disciplina de Game Development. E o jogo ele se chama Crystal Quest e ele foi desenvolvido utilizando a engine Unity com a linguagem de programação C#. E o objetivo desse projeto foi aplicar na prática os conceitos que foram estudados durante a disciplina, desenvolvendo um jogo de plataforma 2D completo, com mecânicas próprias, interface, efeitos sonoros, animações e progressão também entre as fases. Então, Crystal Quest ele é um jogo de plataforma 2D em pixel art 16 bits, e a proposta é conduzir o personagem principal por diversos cenários, coletando cristais e também superando os desafios de cada fase até chegar ao confronto contra o chefe final. E o jogo ele foi inspirado nos grandes clássicos do gênero, como o Super Mario World, o Donkey Kong Country, o Celeste, buscando trazer uma experiência simples, divertida e também desafiadora, porém com uma identidade visual e também com mecânicas próprias. E o jogo ele é dividido em 3 fases, cada uma aumentando gradativamente o nível de dificuldade. A primeira fase ela foi desenvolvida como uma introdução às mecânicas do jogo, onde nela o jogador aprende os comandos básicos de movimentação e salto, além de explorar o cenário e coletar cristais. Não existem inimigos nessa etapa, assim permitindo que o jogador se familiarize com os controles antes dos desafios mais complexos. Já na segunda fase são introduzidos os primeiros inimigos. O jogador precisa combinar a movimentação e a precisão nos saltos para conseguir derrotá-los, pulando sobre as suas cabeças ali, ao mesmo tempo que ele continua explorando o cenário e também coletando os cristais que estão disponíveis. Já na terceira fase, a dificuldade ela já aumenta um pouquinho. É ali que o número de inimigos é maior, os obstáculos eles exigem mais precisão. E também ao final da fase, o jogador ele vai enfrentar o chefão principal do jogo após ele entrar na casinha que fica no final da fase ali. Falando um pouco sobre as mecânicas que foram implementadas, durante o desenvolvimento foram implementadas diversas mecânicas para tornar a experiência mais dinâmica, como por exemplo a movimentação lateral de um lado para o outro do jogador, o sistema de salto, a coleta de cristais para aumentar a pontuação e induzir o usuário a acessar certas partes do jogo. Também um sistema de vidas, o HUD que é exibido, onde exibe a vida, a quantidade de cristais coletados. Os inimigos também que patrulham automaticamente nas plataformas, vindo de um lado para o outro, sendo um desafio para o usuário, fazendo com que ele tenha que calcular a parte que ele pula, ele avança. Também tem um sistema de dano do jogador, com um efeitozinho de knockback quando o personagem ele recebe dano, fazendo com que ele pule um pouco para trás. Também a gente tem esse efeito visual do flash branco ao receber ou também ao causar dano, que é bem utilizado nos jogos do gênero. E também os efeitos sonoros, como os passos, o salto, o dano, a derrota dos inimigos, quando eles morrem, a interação com os menus ali no botão. E também essa trilha sonora contínua entre as fases. Além disso, o chefe final ele possui múltiplas vidas, exigindo que o jogador ataque diversas vezes para concluir o jogo. Sobre desafios técnicos, durante o desenvolvimento eu enfrentei alguns desafios técnicos que contribuíram bastante para o aprendizado. E um dos maiores foi implementar o sistema de knockback, fazendo com que o personagem fosse arremessado para trás ao receber o dano. E também o outro desafio foi desenvolver esse shader para criar o efeito visual do flash branco quando o jogador ou os inimigos sofrem dano. Em relação à interface, visualmente o jogo ele utiliza gráficos pixel art 16 bits com cenário desenvolvidos para criar a sensação de profundidade. Também a interface ela foi projetada para ser simples, mas ao mesmo tempo intuitiva, exibindo apenas as informações essenciais, como vidas e a quantidade de cristais coletados. Então, esse projeto ele representa a aplicação prática dos principais conceitos estudados durante a disciplina de Game Development. E ao longo do desenvolvimento, eu utilizei recursos como programação orientada a objetos, C#, a física 2D, animações, gerenciamento de cenas, shaders, interface gráfica, áudio e também organização de código. E além de atender aos objetivos acadêmicos dessa disciplina, eu considero que o Crystal Quest é uma excelente peça para o portfólio porque ele demonstra a capacidade de desenvolver um jogo funcional utilizando a Unity, desde o planejamento até a implementação das mecânicas e também da experiência do jogador. Muito obrigado pela atenção.